O tema de hoje será lições do Salmo 3. Salmo 3 diz assim: Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim, são muitos os que dizem Deus nunca o livrará. Mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele me respondeu de seu santo monte. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta meus inimigos no queixo, quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Davi escreve este salmo enquanto fugia do seu filho, que queria sua morte. Absalão se levanta contra o seu próprio pai. Absalão vai ganhando o coração do povo. Absalão, ele vai ganhando o coração do exército. Até que um dia ele se proclama rei. Davi, para não lutar contra o seu filho, Davi, para não causar uma guerra civil, Davi, para não causar uma luta entre o seu exército e o seu exército, ele sai de Jerusalém. Davi, quando ele escreve esse salmo, ele está dormindo dentro de cavernas, noites escuras, longe do palácio. E o pior, inimigos querem a sua cabeça. Absalão, seu próprio filho, quer a sua cabeça como recompensa. Ele foi traído pelo seu próprio filho. E é dormindo, noites escuras em cavernas, que Davi escreve o Salmo 3. O Salmo 3 é considerado o Salmo da manhã. Era o salmo cantado pelos judeus logo cedo. Era o salmo que os pais ensinavam os filhos a cantarem logo quando acordavam. E é deste salmo que eu quero tirar 3 lições com vocês. 3 lições importantes. A primeira lição é que enfrentaremos inimigos em nossa caminhada da fé. Veja o primeiro e segundo versículo que diz: Ó Senhor, tenho tantos inimigos, tanta gente é contra mim, são muitos que dizem Deus nunca o livrará. Perceba que Davi neste salmo teve que encarar alguns inimigos, 3 inimigos pelo menos. O primeiro inimigo são as pessoas. No caso de Davi foi seu próprio filho que se levantou contra ele. No caso de Davi foi o seu exército que se aliou com seu filho querendo matar. No caso de Davi, eram as pessoas que diziam: dessa Davi não escapa. Davi escapou de Saul, Davi escapou dos filisteus, Davi escapou de Golias, mas Davi não vai escapar de Absalão. Davi teve que encarar esse inimigo que eram as pessoas. De vez em quando nós temos que encarar esses inimigos, que são pessoas que se levantam contra a nossa vida, nos difamando, traindo a nossa confiança. Pessoas que se levantam no trabalho contra nós, em nossa família contra nós. Pessoas que nos acusam de algo que nós não somos. Pessoas se levantarão na nossa caminhada de fé. É a primeira lição que nós aprendemos. Precisamos enfrentar os inimigos que se levantarão em nossa caminhada de fé. O primeiro inimigo de Davi eram as pessoas, mas havia um inimigo também que era o próprio Satanás. Há um livro que se chama Síndrome de Lúcifer, que vai mostrar o trabalho de Satanás por trás da conspiração de Absalão. Satanás estava por trás de tudo aquilo. E o inimigo que Davi teve que encarar, além de pessoas, seu próprio filho, o exército, pessoas que diziam que ele não ia sair dessa, era o próprio Satanás que estava por trás dessa conspiração. Satanás vem de contra a nossa vida, é um inimigo que nós vamos encarar em nossa caminhada de fé. Satanás se levanta com armas diabólicas tentando nos derrubar. Todos os dias Satanás traça um plano para nos fazer cair. Alguns ele já conseguiu. Nós temos que encarar esse inimigo chamado Satanás. Há um terceiro inimigo que Davi teve que encarar, que foi ele mesmo.
Davi, quando ele começa a escrever esse salmo, ele tem ares de medo, de incerteza, de preocupação, de ansiedade, até de tristeza, porque seu próprio filho se levanta contra ele. 3 inimigos que nós vamos encarar em nossa caminhada da fé. E a primeira lição que nós aprendemos nesse salmo é que enfrentaremos inimigo em nossa caminhada da fé. Já que inimigos se levantarão em nossa caminhada da fé, o que é preciso fazer para vencer os inimigos? A segunda lição que nós aprendemos é esta. Nós precisamos orar ao Deus que é o nosso escudo. Versículo 3 e 4 vai dizer: mas tu, Senhor, és o escudo ao meu redor, és minha glória e mantens minha cabeça erguida. Clamei ao Senhor e ele respondeu de seu santo monte. Depois que Davi viu o tamanho do inimigo, ele se põe de joelho a orar. Ele sabia que a única forma de vencer aqueles inimigos não era na força da espada, não era na força das estratégicas de guerra, era de joelhos dobrados. Charles Spurgeon vai dizer: a distância entre o problema e a solução é a distância entre o joelho e o chão. É a oração que destrói todos os nossos inimigos. É a oração que nos faz vencer as nossas guerras. É a oração que nos deixa de pé quando éramos para nós estarmos prostrados. É a oração que nos fará vencer os nossos inimigos. Precisamos orar para vencer os inimigos que se levantarão contra nós em nossa caminhada. Precisamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus para estarmos de pé diante dos inimigos. Joelhos dobrados diante de Deus é pessoas de pé, de frente para os seus inimigos. Um crente que não ora é como um elefante voador. Não existe. Assim como você não vai ver um elefante voando, você não vai ver um crente sem orar. Você precisa orar para vencer os seus inimigos. Davi não venceu o seu inimigo na força dos seus próprios braços. Mas os detalhes da história nos mostram que Davi venceu de joelhos dobrados. O que fazer para vencer os inimigos? Orar ao Deus que é o nosso escudo. É a segunda lição do Salmo 3. O que acontece quando a gente ora? É a terceira lição do Salmo 3, que é a paz em meio à guerra. Versículos 5 a 8 vai dizer isso. Deitei-me e dormi, acordei em segurança, pois o Senhor me guardava. Não tenho medo de 10.000 inimigos que me cercam de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Acerta os meus inimigos no queixo e quebra os dentes dos perversos. De ti, Senhor, vem o livramento. Abençoa o teu povo. Davi está dormindo em cavernas, lembra disso? Milhares de homens estão querendo a cabeça de Davi. As pessoas estão dizendo: Davi não vai escapar dessa. Absalão, seu filho, está querendo a morte do seu próprio pai. E Davi, depois que ora, ele diz: deito e durmo. Nas várias traduções nos dá melhor entendimento. Da King James vai dizer: deito e logo adormeço. Na nova tradução linguagem de hoje vai dizer: deito e durmo tranquilo. A Nova Almeida atualizada vai dizer: deito e logo me pego no sono. Na Nova Bíblia Viva diz: deito e durmo em paz. Milhares de pessoas à procura de Davi. As pessoas estão dizendo que Davi não vai sair dessa. Davi está dormindo em caverna, correndo dos inimigos. E Davi, depois que ora, ele diz: eu estou dormindo tranquilo. Eu, quando deito, eu logo adormeço. Eu deito e durmo tranquilo. Eu pego no sono rapidamente. Eu durmo em paz. A pessoa que começa o salmo preocupado, com milhares de guerreiros atrás dele, termina dizendo: eu durmo tranquilo, eu durmo tranquilo. Quando nós oramos, a paz em meio à guerra.
Quando nós oramos, pode se levantar inimigos, pessoas contra nós. Pode se levantar o Satanás com seus demônios. Pode nossa alma gritar contra nós mesmos. Mas quando nós oramos diante do Deus que é todo poderoso, que é o nosso escudo, nós deitamos e dormimos em paz, tranquilos. NVT, que é a tradução que eu li, diz que eu acordo em segurança. Davi, depois de dormir seu longo sono durante a noite, ele não acorda com insônia, ele não acorda durante a noite com medo do barulho, ele não acorda durante a noite para vigiar se tem alguém chegando perto dele. Não, ele dorme tranquilo. E no outro dia ele acorda tranquilo, em paz. Ele diz: acordei em segurança. Quando acordo, me sinto seguro. Porque ele dorme tranquilo. Porque ele orou. E ele diz assim: o Senhor me sustenta. Na Almeida atualizada, ele diz: o Senhor cuida de mim. Na tradução linguagem hoje diz: o Senhor me protege. Na NVT diz: o Senhor me guarda. Davi dorme tranquilo, porque ele ora e ele sabe que há um Deus que sustenta ele. Ele sabe que há um Deus que cuida dele. Ele sabe que há um Deus que protege ele. Ele sabe que há um Deus que guarda ele. Mesmo quando inimigos se levantam, mesmo quando pessoas se levantam, mesmo quando Satanás se levanta, mesmo quando a sua alma grita, ele sabe que o Senhor é o seu sustento. Ele sabe que o Senhor cuida dele. Ele sabe que o Senhor protege. Ele sabe que o Senhor guarda. E é por isso que ele dorme em paz. Você lembra de alguma cena no Novo Testamento? Quando eu estava estudando esse salmo, quando eu estava fazendo esboço desse salmo, eu lembrava de uma cena no Novo Testamento. Os discípulos estão desesperados. O mar da Galileia está revolto. As ondas estão grandes, estão entrando água no barco. O barco vai afundar. E os discípulos estão tentando tirar água de dentro do barco. Pescadores ali acostumados com aquilo, acostumados com o mar. E como está Jesus? Jesus está dormindo. Logo adormeço. Deito e durmo tranquilo. Pego no sono. Eu durmo em paz. Jesus está dormindo. Tranquilo. Sabendo que há um Deus que cuida dele. Sabendo que o Deus Pai protege. Sabendo que o Deus Pai o guarda. E eles acordam desesperados: Jesus, nós vamos morrer. Não te importas que nós estamos padecendo. Jesus então acorda, vai na ponta do barco e diz: mar, vento, aquieta-te, silencie. O mar aquieta. E ele pergunta aos seus discípulos: homens de pouca fé, por que vocês são tão tímidos? Quase que dizendo assim: vocês não conhecem o Salmo 3? O salmo que os pais ensinam os seus filhos logo quando são crianças: deito e durmo em paz, porque o Senhor é o meu sustento. Por que vocês são tão tímidos? Vocês nunca leram o Salmo 3? É quase que Jesus dizendo isso. Aquieta-te. Eles ficam de boca abertos e falam: que é este que o vento e o mar lhe obedecem. Este que o vento e o mar obedecem é aquele a qual Davi diz no Salmo 3: o Senhor é um escudo ao meu redor. Este que o mar e o vento obedecem é aquele que Davi termina o versículo 8 dizendo: é de ti, Senhor, que vem o livramento. Esse a qual Davi orou, o Salmo 3. Para você que está me ouvindo, quero dizer para você: se há inimigos se levantando contra você, pessoas se levantando contra você, se Satanás apontou todas as armas do inferno contra a tua vida, ou se dentro de você está perturbado, com a sua alma gritando, ansiosa, com medo, triste, desanimado, eu te dou um conselho do Salmo 3.
Ore ao Deus que é o seu escudo e vai dormir em paz, porque é Ele o teu sustento. Ele cuida de você, Ele que te protege e é Ele que te guarda. Vai dormir tranquilo. Que Deus te abençoe. Assim como Davi diz, Deus abençoe o teu povo. O versículo 8, eu digo para você, vai dormir em paz e que Deus te abençoe.